Livros, revistas, documentos, publicações, muita história. A história da Câmara Municipal de São Paulo está aqui neste espaço e por isso eu vou conversar com a Elizabeth Minack. É isso? Isso. Elizabeth, me diga uma coisa, explica pra gente. Esse espaço ele compreende alguns setores. Que setores são esses? A Secretaria de Documentação da Câmara Municipal de São Paulo, ela é composta por 3 equipes: a de biblioteca, a de documentação do Legislativo e a do Arquivo Geral. O que essas pessoas encontram aqui? Bom, aqui na biblioteca os livros, revistas, né? E também aqui em cima tem a equipe de documentação do Legislativo, são os projetos de lei, toda a documentação legislativa produzida pela Casa, né? E que também está acessível, disponibilizada na internet. Como funciona? Anteriormente a gente fazia muita pesquisa presencial, mas hoje esse material já se encontra disponível na internet. Então, pelo site da Câmara, você consegue acessar as bases de dados. E mesmo a base de dados dos livros da biblioteca, você também pode consultar pela internet. Aqui tem muitas coisas antigas e o público, o paulistano, que tem interesse em conhecer mais da história da cidade, tem algumas coisas que você poderia destacar. Por exemplo, as plantas antigas da cidade. Tem algumas coisas aqui que mostram como era a cidade? Sim, temos as plantas originais que ficam no Arquivo Geral. Mas aqui na biblioteca nós temos o acervo Cidade de São Paulo. Você separou algumas coisas, Sim. inclusive. Vamos dar uma olhada aqui. Olha só, porque tem esse livro, que é um livro relativamente antigo, não tão antigo, mas é da metade do século passado, de 1954, quarto centenário da cidade de São Paulo Antigo, Plantas da Cidade. Assim como esse livro, tem outros. Sim, é isso? tem outros dentro do acervo Cidade de São Paulo. Perfeito. E você separou uma planta para a gente, Sim. que é uma planta que foi produzida exatamente em 1954, não é isso? Sim, é uma réplica da cidade em 1877. Olha só, então isso foi produzido em 1954, reproduzindo uma planta do final do século XIX, de 1877. E aqui você tem uma fração do centro de São Paulo. Olha só, Rua Conselheiro Crispiniano, Rua Formosa, Rua Barão de Itapetininga, ou seja, são as ruas que o paulistano bem conhece. Aqui tem o gasômetro, Rua Tabatinguera. Há muitos anos, no século XVI, aqui na Câmara Municipal de São Paulo, o que era discutido e o que era debatido nas sessões plenárias, todo esse material ele era arquivado em uma ata, é isso mesmo? Sim, nós temos as atas desde 1562. Nossa, verdadeiras relíquias, Sim, né? Século verdadeiras, XVI, sim. inclusive. Vamos mostrar para o nosso público algumas delas? Vamos lá. Então, é aqui onde muitas relíquias estão guardadas, é isso? Isso. Me fala uma coisa, tem por acaso aqueles documentos, aquelas atas, por exemplo, do século XVI? Qual é a mais antiga que você tem? Sim. É a ata de 1562. Câmara da Vila de São Paulo, 1562 a 1596, publicação oficial do Arquivo Municipal de São Paulo. E olha só, é tão curioso, Elizabeth, porque se a gente for tentar ler, a gente se perde, porque é um português diferente, é um português arcaico. Então eu vou pegar um trecho aqui e vou tentar ler para você que está em casa. Em 20 de maio de 1561, a Câmara de São Paulo de Piratininga representa ao governo da metrópole pedindo armas para a defesa contra os selvagens e bem assim que o produto dos dízimos seja gosto em fortificar a vila, como também que venham degradados para povoar a terra, contanto que não sejam ladrões. Essa é uma ata mais recente do século XIX, do final do século XIX, está muito conservado, a gente consegue identificar tudo, e tem aquele início tradicional de qualquer sessão ordinária ou sessão extraordinária. Nesse caso, uma sessão ordinária do dia 5 de janeiro deste ano, como bem lembrou a Elizabeth. Olha só, tem inclusive os nomes dos vereadores, eu vou citar alguns: Dutra Rodrigues, Rafael de Barros, Lopes de Oliveira, Costa Moreira, enfim, havendo o número legal, o senhor presidente abre a sessão, coisa que todos os presidentes sempre falam nas sessões
plenárias. Enfim, mas esse acervo aqui, ele está aberto ao público? Todas as pessoas que quiserem, os munícipes e os paulistanos, eles podem Sim, acessar? nós podemos. Aqui nós recebemos pesquisadores, cidadãos que podem fazer a sua pesquisa presencialmente, mas esse acervo já está disponibilizado na internet. Qual é o endereço? Especificamente as atas e anais seria pelo Centro de Memória, né? Então você entra no Centro de Memória, pelo site da Câmara, e tem atas e anais. Clicando, é uma base de dados em que se faz as pesquisas e você pode consultar esse material. Tá. Estudantes que tenham interesse e que queiram visitar a Câmara Municipal para conhecer todo esse arquivo, essa história e esses materiais, eles também podem vir? Sim, eles podem vir. Do horário nosso de atendimento, né, das 10 às 18h30, ele pode vir aqui fazer as suas pesquisas. Porta abrindo. Estou aqui no 8º andar da Câmara Municipal de São Paulo e esse corredor é muito conhecido porque tem os quadros dos ex-presidentes aqui da Câmara Municipal. E eu vou conversar agora com a chefe do cerimonial, ela que é responsável pelos eventos aqui da Câmara, a Cecília Arruda. Cecília, obrigado. Me diga uma coisa, o que faz um chefe de cerimonial em uma casa legislativa? Exatamente. A gente tem um diferencial aqui na Câmara Municipal. Como chefe do cerimonial, eu sou responsável pela realização de todos os eventos da Câmara. Mas além de ser responsável pela realização, o cerimonial da Câmara também agenda todos os eventos aqui da Câmara. Quantos eventos acontecem por dia? Por dia a gente tem uma média de 15 a 20 eventos, não só dentro da Câmara Municipal, como também fora da Câmara Municipal. Audiências públicas, sessões solenes também são realizadas fora, não só dentro da Câmara. E são muitas salas, auditórios para conseguir abrigar tantos eventos, seminários, cursos, reuniões. Quantas salas são? Isso, na verdade nós temos salas que variam da totalidade de público. Então nós temos a nossa maior sala para 350 pessoas, é o Salão Nobre, onde acontecem solenidades, grandes congressos, grandes seminários. Nós temos o plenário 1º de maio, onde trabalham os vereadores nas sessões plenárias, ordinárias e extraordinárias, e acontecem também alguns congressos, algumas CPIs e também sessões solenes. Aí nós já temos salas menores, o auditório Prestes Maia, para 180 pessoas, onde acontecem muitas reuniões de comissões, muitas reuniões de vereadores, de mandatos de vereadores, e nós temos as salas menores, de 100 até 40 pessoas, que são mais 3 salas no primeiro subsolo, onde tem a Escola do Parlamento utiliza para muitas aulas e também os vereadores utilizam para as reuniões de mandato. Agora, Cecília, a gente está aqui nesse corredor que tem muitos retratos, pinturas muito bonitas dos presidentes da Câmara Municipal, os que passaram pela história da Câmara Municipal. Você já trabalhou com muitos deles? Isso, muitos deles. Deste lado aqui, eu trabalhei com todos esses presidentes, né? E conheci muitos deles, porque nós tivemos muitos presidentes que continuaram vereadores. Nós temos o Brasil Vita, que foi presidente da casa há muito tempo, mas eu não trabalhei como presidente da casa, mas trabalhei como vereador. E tem uma história curiosa, inclusive, deste vereador, porque ele leva o nome de uma sala. Exatamente, isso é a grande curiosidade da Câmara, porque normalmente a gente nomeia ruas, salas, pessoas falecidas. E, na verdade, ele recebeu a grande homenagem da Câmara Municipal, como nome do Salão Nobre da Câmara Municipal, e ele não é falecido. Olha, claro que não há dúvida nenhuma que isso satisfaz a vaidade de cada um. Eu não vou aqui dar uma de político matreiro e inventar. Deram o meu nome, e eu gostei, evidentemente. Inclusive os funcionários me homenagearam quando mandaram fazer aquele busto. Foram os funcionários da Câmara, né? É porque antigamente, a Câmara Municipal era graficamente um triângulo com um vértice muito pequeno e uma base muito grande, sem meios de comunicação. O cidadão que entrava aqui numa posição inferior, pretendendo, através do tempo, subir numa escala funcional e hierárquica,
Ele não tinha essa virtude. Como estava São Paulo no ano em que o senhor entrou na Câmara Municipal pela primeira vez? São Paulo sempre foi uma cidade deficiente. Sempre necessitou de alguma coisa a mais para torná-la uma cidade realmente digna de ser vivida, de ser habitada. A Prefeitura de São Paulo, que recebe o maior orçamento da República, ela tem deficiências financeiras porque o dinheiro, apesar de ser muito, não chega para todas as necessidades do bairro. Quando se dividiu São Paulo em regionais, hoje subprefeituras, pensou-se que com a divisão da cidade haveria uma fórmula melhor de administração. Realmente a ideia era ótima. Eu comunguei com a ideia e entendia que realmente o legislador da época acertou. Porque, havendo muitas subprefeituras à época regionais, era uma melhor forma de administrar a cidade. Todavia, acabou se dividindo miséria. Porque se nós examinarmos ainda hoje o orçamento que beneficia as diversas zonas da cidade, nós vamos observar que tudo é deficiente. Sempre falta alguma coisa para completar as reais necessidades dessa cidade. Outro espaço muito importante aqui na Câmara Municipal de São Paulo é o Auditório Prestes Maia. Por aqui acontecem muitos cursos, seminários e ciclos de debates. Quem promove é a Escola do Parlamento e o Cristi Ganzerpato é o presidente da Escola do Parlamento. Cristi, obrigado pela presença e me diga, sempre um prazer. Por qual razão a Câmara Municipal de São Paulo criou a Escola do Parlamento? O cidadão, quando ele pensa em parlamento, eu acho que a única imagem que vem à tona é a ideia de um local de discussão voltado só para os representantes, só para os vereadores, como se fosse a única instância na qual vai ter debate de ideias. Só que as várias casas legislativas do país e tribunais de contas, já há alguns anos, vêm desenvolvendo esse novo arranjo institucional chamado Escolas de Legislativo e de Contas. A Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo ela é nova dentro desse movimento, que é um movimento nacional. A do Parlamento paulistano foi criada em 2011, mas ela também segue a mesma linha, esse mesmo projeto, né, de inovação institucional que tem ocorrido no país todo, que é termos, então, um vínculo institucional entre o parlamento e o cidadão e que não é exclusivo apenas do parlamentar. Não é que a escola ela vise, eventualmente, subtrair ao parlamentar a prerrogativa dele ser o vínculo com o cidadão. E é um elemento que é de conhecimento de todos os vereadores. Nenhum vereador tenta colocar para debaixo do tapete essa realidade da falta de prestígio do parlamentar. Todos os parlamentares, por mais engajados que sejam, eles sabem que a sociedade hoje não vê com bons olhos, né, o representante, porque bastam 2, 3 escândalos para sujar a imagem de todos. Então, esse movimento que foi sendo criado em várias escolas, em vários parlamentos municipais e estaduais, foi um pouco isso, trazer para perto do parlamento o cidadão, para debater aquilo que ele deveria debater já dentro do mandato, junto aos vereadores, que é debater as ideias da cidade. E quais são os principais temas, os principais assuntos que são debatidos nesses debates, cursos e seminários?
Então, a Escola do Parlamento, que é aqui na Câmara Municipal de São Paulo, ela é nova, ela foi se consolidando como um espaço de discussão de elementos voltados à gestão pública municipal, voltados ao debate sobre as questões cotidianas, né, da metrópole, voltados a discussões de cultura e cidadania. Então, isso que é o caldo mesmo, né, de debate sobre como melhorar o nosso dia a dia, é o que se tornou o carro-chefe das atividades da Escola do Parlamento da Câmara. Então, a ideia é um pouco trazer, sim, o cidadão para cá, para debater isso, mas não sendo a escola a finalidade última. É, através da escola, trazer o cidadão para debater essas questões, mas fazer com que ele se reaproxime do parlamentar. Então, ele se aproxima do parlamento querendo discutir mobilidade urbana. Mas, uma vez dentro do parlamento, ele se dá conta de que, olha, mas quem, de fato, vai interferir no desenho de mobilidade urbana vai ser o parlamentar. Eu tenho aqui um canal institucional de debates qualificados, no qual eu, cidadão comum, posso debater, posso participar, e subo 2 andares, bato na porta de um gabinete e falo, vereador, eu estava debatendo lá embaixo um debate que eu vi que o seu mandato também tem acolhida sobre essa questão. Então, é um desenho institucional que, curiosamente, quando a gente conversa com colegas de outros países, nenhum deles entende, porque, não, como assim? Escola do Legislativo, escola do Parlamento. Mas é um arranjo institucional muito interessante e que ele visa justamente romper um pouco esse ciclo vicioso no qual o cidadão cada vez mais se afasta do parlamento. As pessoas entram aqui por uma porta, que ainda é uma porta de debate de ideias, e se dão conta que ela pode ter a ideia dele abraçada, qualificada, através de um parlamentar. Eu estou aqui com o Birajara, ele é historiador e também supervisor geral do arquivo e do acervo aqui da Câmara Municipal. Bem-vindo, obrigado pela presença nesse programa especial sobre a Câmara Municipal. Conta um pouco sobre o surgimento da Câmara Municipal, 1560, uma instituição antiquíssima, né? É antiga. A Câmara Municipal ela foi instalada aqui na cidade em 1560 e toda a forma de organização das câmaras seguia um modelo que vinha já de Portugal. Então esse modelo trazido pelos colonizadores foi implantado e gerou a formação de várias vilas. Então São Paulo, a cidade, né, a gente costuma dizer que foi fundada em 1554, que é a instalação do aldeamento jesuíta, do colégio jesuíta, mas a data da administração, a data da formação da autoridade municipal foi em 1560. Então existia uma Câmara em Santo André da Borda do Campo, desde meados de 1553. E aí o governador-geral da época, chamado Mendes Sá, ele decidiu transferir a população que estava em Santo André da Borda do Campo para a região aqui onde hoje é o pátio do colégio, e ali formou a Câmara Municipal em 1560. Birajara, e por qual razão esse local foi escolhido para sediar o Legislativo paulistano? Então a Câmara já tinha passado por vários locais e havia necessidade de um edifício próprio para se tornar sede do Legislativo, que em São Paulo já havia se tornado a maior cidade do país. Então era importante que houvesse uma sede própria, já era um esforço dos vereadores, da prefeitura, desde o começo do século XX. Então, na década de 50 foi feito um projeto, já foi escolhida essa área, porque a região central de São Paulo já era uma região bastante valorizada e havia poucos espaços que pudessem ser utilizados para uma construção dessa magnitude. Então foi escolhida essa região, que está bem próxima do Vale do Anhangabaú. Para quem não sabe, agora a cidade de São Paulo tem uma associação dos ex-vereadores e a sede dessa associação fica aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Seu Almir, explica para a gente por qual razão ex-vereadores decidiram criar uma associação. Veja bem, em 2009 tivemos aqui um evento muito importante que comemoramos os 40 anos da mudança do Poder Legislativo da Líbero Badaró para o Viaduto Jacareí. E aqui nós reencontramos velhos companheiros. Dentre eles, eu me lembro muito bem que o vereador Eurípides Salles,
que naquela época era presidente do Tribunal de Contas do município de São Paulo, dizia: Almir, vamos fundar uma associação para congregar os ex-vereadores de São Paulo e dar aquela contribuição que nós temos, que nós conhecemos e que nós vivenciamos essa cidade que tanto deu por nós. O que a associação pretende para o futuro? Quais são as contribuições que a associação pretende dar para a atual legislatura? Veja bem, nós vivemos o dia a dia, a alma da cidade. Nós somos cobrados por onde andamos, cada um na sua região em São Paulo, e nós somos chamados muitas vezes de vereador. Por quê? Por causa do relacionamento que nós tivemos. Eu, por exemplo, fiquei 20 anos andando pelos corredores desta casa, atendendo a população da região do Ipiranga, de Saúde, Pirituba e de todos os bairros de São Paulo. Então nós temos um cabedal de conhecimentos que nós podemos passar para os atuais vereadores e como contribuição ao Poder Executivo. Se nós estamos dispostos a colaborar com essas instituições para dar o nosso conhecimento, nós, os cabelos brancos, trazendo para os jovens que aqui estão, que aqui virão, aquilo que nós vivemos no passado. E nós costumamos dizer, nós não temos nenhuma pretensão eleitoral, em momento algum. Nós cumprimos a nossa missão. Nós queremos dar a São Paulo aquilo que nós recebemos dos brasileiros de São Paulo. Eu estou aqui no plenário 1º de maio. Neste local são tomadas decisões muito importantes para a cidade. E eu quero conversar com uma pessoa que sabe tudo do funcionamento da Câmara Municipal de São Paulo, Breno Gandelman. Prazer em recebê-lo. Breno, conta para a gente, para quem está em casa, o que faz um procurador legislativo? O procurador é o advogado da Câmara Municipal de São Paulo e, no meu caso, estou nas funções de dar suporte jurídico ao presidente e aos vereadores durante as sessões e na elaboração das pautas de votação e em todo o suporte necessário para que sejam feitas as sessões e as votações com tranquilidade e com respeito à lei. No caso, a lei que a gente fala é a Lei Orgânica do Município de São Paulo, em especial o regimento interno da Casa, que é que disciplina das regrinhas que devem ser seguidas pelos vereadores e pelo presidente na condução dos trabalhos. Breno, agora por qual razão algumas discussões em torno dos projetos de lei são rápidas e outras são tão extensas, tão longas, inclusive a gente vê algumas invadirem a madrugada? Essa pergunta é importante, bastante interessante, Daniel. O que acontece é que existem matérias que às vezes dependem de um amadurecimento maior pela complexidade, como é o caso do plano diretor, do Código de Obras da cidade, que inclusive foi votado agora semana passada, projetos que versam sobre zoneamento, de impacto urbanístico, impacto educacional, Plano Municipal de Educação. Então, esses projetos, eles demandam uma maior discussão e a possibilidade, às vezes o leigo não sabe, que o Legislativo pode propor alterações nos projetos durante a tramitação desses projetos. Então, nesses projetos de maior complexidade, de maior envergadura, muitas vezes, enquanto um vereador está discutindo, outro vereador está propondo mudanças significativas no projeto visando o interesse da população. Breno, muito obrigado pela entrevista, informações importantes para democratizar a Câmara Municipal de São Paulo, que é o mais importante, que a população participe do dia a dia da Câmara Municipal, não é verdade? É verdade, eu que agradeço e realmente me sinto dentro desse movimento histórico aí da construção da cidade de São Paulo.